eu sou Laerte, e sei como é viver sufocado pela correria, tentando manter a sanidade em meio ao estresse diário, enquanto buscamos algo que vá além do simples ato de respirar. Talvez você sinta um vazio, como se faltasse uma conexão mais profunda com sua própria energia e com o universo ao seu redor. Se você sente que está desperdiçando seu verdadeiro potencial, fique aqui comigo, porque vou te mostrar que a solução pode estar na maneira como você respira. Durante incontáveis eras, venho refletindo sobre a maneira como culturas antigas, em locais tão remotos quanto os altos cumes do Himalaia, foram capazes de acessar níveis de força e sabedoria que para muitos de nós ainda hoje parecem impossíveis de alcançar. Sinto um fascínio profundo ao imaginar esses grandes guardiões das montanhas sagradas, percebendo que a respiração não era apenas a forma de manter a vida, mas também um portal inestimável para se conectar com o prana, essa energia primordial que flui pelo universo e energiza cada forma de existência. Acho extraordinário constatar que os yogis antigos observavam a dança sutil do ar que entrava em seus pulmões e, ao compreenderem que poderiam controlar o movimento desse sopro vital, descobriram meios de expandir suas capacidades físicas e psíquicas, inclusive acessando estados de percepção e consciência que podem redefinir o próprio entendimento da realidade. Considero tão inspirador o fato de que nesse ambiente implacável, rodeados por neve e gelo, esses mestres conseguiam feitos como reduzir seus batimentos cardíacos e prolongar a vida de uma forma que nossa mente ocidental, acostumada à correria e às limitações, mal consegue conceber. Esses relatos estimulam uma mudança interna quase inevitável, porque nos levam a questionar se também não temos dentro de nós um reservatório de poder latente, aguardando apenas que o descubramos através de algo tão simples quanto uma inspiração profunda e consciente. Sinto que o exemplo dos monges tibetanos desenvolvendo o tumo é o ápice de como a respiração pode nos conduzir a momentos que desafiam as leis naturais que aprendemos. Imagino a cena dessas pessoas sentadas em total tranquilidade, rodeadas por montanhas nevadas, enquanto geram calor suficiente não apenas para aquecer seus próprios corpos, mas também para derreter a neve ao redor. Essa possibilidade me faz pensar no quanto subestimamos a nossa própria capacidade de interagir conscientemente com o ambiente e com o universo, pois essas práticas vão além de exercícios físicos. Elas parecem unir o mundo material ao mundo sutil de um jeito que não somos ensinados a explorar. Acredito que é nesse ponto que reside o tesouro maior. Entender que a respiração não se limita ao ato mecânico de manter o oxigênio circulando em nosso organismo, mas sim que ela atua como um elo fundamental entre o reino físico, aquilo que tocamos e experimentamos, e a dimensão invisível do espírito. Este sopro, quando conduzido com técnica e intenção, nos coloca num estado de presença plena, acalmando pensamentos dispersos e abrindo espaço para sensações e visões interiores que raramente acessamos em nosso cotidiano. Sinto que a partir daí, nos aproximamos de um conhecimento interior, que nos ensina que tudo ao nosso redor está conectado por fios de energia que, embora imperceptíveis à primeira vista, podem ser sentidos e direcionados com a devida prática. Gosto de imaginar que, ao expandir a consciência através de técnicas respiratórias, gradualmente tocamos uma harmonia universal, pois cada inspiração e expiração passa a funcionar como uma troca de energias entre nós e o cosmos. Alguns chamariam isso de fluxo sagrado, outros de vibração divina. E isso pouco importa. O essencial é a percepção de que somos parte de algo muito maior, e que podemos exercer influência nesse conjunto, não apenas internamente, mas também externamente, uma vez que nossas ações e intenções acabam repercutindo em tudo que nos cerca. A vida cotidiana começa a parecer mais sagrada, quando lembramos que a mesma respiração que nutre nossas células pode nos conectar espiritualmente a algo transcendente. Vejo com muita clareza que as culturas ao redor do globo, do Ártico às florestas e desertos, reconheceram esse fenômeno e encontraram maneiras práticas de explorá-lo. Admiro profundamente a diversidade de técnicas criadas por povos que viviam em regiões geográficas e contextos históricos tão distintos, e ainda assim, todos eles chegavam à mesma conclusão. A respiração consciente é um canal para o divino, para a sabedoria maior e para a reconexão com quem realmente somos. Percebo que isso não é mera coincidência, pois quando uma verdade ressoa em tantas culturas diferentes ao longo de milhares de anos,
geralmente significa que anela um conteúdo universal, algo que faz sentido em qualquer época ou lugar. E é exatamente isso que me entusiasma. Saber que essas técnicas que atravessaram gerações continuam acessíveis, apenas esperando que coloquemos em prática o que esses mestres ancestrais descobriram através de inumeráveis horas de dedicação. Confesso que, em minha vida pessoal, sinto essa chamada para retomar uma postura de maior atenção à respiração. Vejo o quanto se tornou comum nos dias de hoje respirar de forma superficial, presos ao estresse, à pressa e às preocupações. Às vezes mal notamos que estamos com os ombros tensos, com o peito rígido e, consequentemente, alimentando um estado mental de inquietação quase permanente. O simples fato de parar por alguns instantes, inspirar profundamente e soltar o ar, já muda instantaneamente a sensação interna. É como se recebêssemos um lembrete de que a presença começa no aqui e agora, no ar que circula pelos nossos pulmões. E esse lembrete abre caminho para uma clareza maior, aquela que nos faz perceber padrões de pensamento que não nos servem mais e facilita a liberação de emoções estagnadas. Sinto que esse é um ponto fundamental. Ao longo de séculos, muitos rituais e tradições compreenderam a respiração como uma espécie de oração contínua, uma forma de devotarmos nossa atenção à fonte que nos criou, independentemente do nome que dermos a essa fonte. Ao fazer isso com regularidade, a mente se aquieta, o corpo se renova e até mesmo nossa perspectiva de vida se expande. E gosto de enfatizar que não é apenas uma teoria. Há estudos científicos modernos que vêm corroborando o que os antigos yogis já sabiam de maneira intuitiva. A ciência confirma que uma respiração profunda e consciente regula o sistema nervoso, favorece a estabilidade emocional e até mesmo impulsiona a capacidade de regeneração celular. Cada vez mais, espaços de cura e centros de desenvolvimento pessoal incluem essas práticas respiratórias em suas terapias. Justamente porque os resultados são palpáveis, basta a pessoa estar aberta a experimentar. Não consigo deixar de me encantar com essa ideia de que a respiração é como uma dança com a energia da vida, pois essa metáfora sugere algo suave, fluido e harmonioso, como se cada um de nós pudesse encontrar o seu próprio ritmo e, ao se dedicar a essa dança, encontrar sentido e propósito na existência. Ao mesmo tempo, acho tremendamente belo pensar que, ao longo das gerações, esse conhecimento nunca se perdeu completamente. Mesmo que tenha sido deixado de lado por períodos da história, ele foi mantido vivo por corajosos guardiões, mestres e buscadores, que se recusaram a acreditar que somos limitados apenas ao que nossa mente racional consegue compreender. Gosto de ver como, nos dias atuais, há um renascer desse interesse, como se estivéssemos prontos para retomar o fio que nos conecta às linhagens antigas, abraçando, por fim, a verdade de que existe um poder infinito que pulsa em cada partícula do universo, esperando apenas que voltemos a respirar com a devida reverência. Nessa trajetória, percebo que não há distinção entre o sagrado e o comum, entre o profano e o espiritual, porque tudo passa a ser sagrado quando reconhecemos o valor do sopro que percorre nosso corpo e nos mantém vivos. E é justamente dessa perspectiva que emerge a capacidade de transformar o próprio destino, pois quando a respiração é feita de maneira consciente, amplia-se a percepção de quem somos. Entramos em contato com a essência divina, que não é mais exclusiva de monges ou yogis, mas está disponível a cada ser humano. Confesso que isso me traz esperança, saber que as barreiras criadas pela nossa mente podem ser superadas se dedicarmos alguns minutos diários a esse mergulho interno, ao sentar em silêncio e observar o simples ato de inspirar e expirar. A magia acontece, as fronteiras se dissolvem, e passamos a experimentar uma intimidade profunda conosco e com o cosmos ao redor. Tudo se torna interligado, uma teia de luz que segue viva e pulsante em cada suspiro. É extraordinário que esses feitos antes vistos como exclusivos dos grandes yogis também estejam hoje inspirando pesquisas científicas e práticas de autocura nas sociedades contemporâneas, como as academias de yoga, centros de meditação e grupos de estudos. Percebo que muitos buscadores se sentem pela primeira vez tocados ao ouvir sobre essas conquistas dos monges, sobre as possibilidades de dominar a temperatura corporal ou alterar os padrões de frequência cardíaca, e se perguntam se isso é real ou apenas lenda. Mas à medida que se aprofundam, descobrem que a base de tudo é extremamente simples: o respeito pelo próprio corpo,
a quietude da mente e a persistência em dominar a respiração, nesse ponto, me sinto plenamente de acordo com a ideia de que a respiração correta não apenas fortalece a imunidade ou relaxa a mente, ela abre as portas de nossa percepção para o fato de que somos parte de um campo energético muito maior. Somos como gotas num vasto oceano, cada uma com seu brilho particular, mas intimamente unidas por essa matriz de vida que habita o universo. A dança silenciosa do ar entrando e saindo do corpo nos reconecta a essa fonte infinita de possibilidades. É por isso que tantos relatos descrevem experiências de clareza mental, epifanias espirituais e até mesmo curas profundas. Depois de se cultivar por certo tempo essa intimidade com a respiração, acredito que essa prática, realizada diariamente, traz uma revolução interna que acaba refletindo em cada aspecto da nossa vida. Pois quando a mente descansa em paz, ficamos mais atentos às sutilezas, desenvolvemos mais empatia e mais paciência conosco e com os outros, enxergamos com outros olhos as tarefas rotineiras, e aquelas atitudes automáticas que nos mantinham numa espécie de prisão mental podem ser revistas e transformadas. Recordo-me de várias vezes em que, simplesmente ao me concentrar na respiração, fui capaz de dissolver tensões de um dia agitado ou mesmo de me conectar a um estado de inspiração que me trouxe soluções criativas para desafios aparentemente complexos. E gosto de compartilhar esse testemunho porque acredito que nada pode ser mais humano do que reconhecer nossas limitações. E ainda assim, descobrir que existe um espaço interno infinito, repleto de recursos, prontos para serem acessados. Esse espaço, ao que tudo indica, se revela quando respiramos de forma consciente e reconhecemos que, a cada batida do coração, estamos recriando a nós mesmos, retomando o fio ancestral que os mestres dos picos nevados um dia nos apresentaram. Me faz suspirar de contentamento pensar que, ao fim das contas, não é preciso viajar ao Himalaia ou se isolar por décadas para colher um pouco dessa sabedoria imortal. Podemos encontrar isso ao simplesmente fechar os olhos e deixar o corpo relaxar, direcionando a atenção para o fluxo natural do ar. Da mesma forma que fizeram os grandes iogues em suas cavernas e mosteiros, cada um de nós pode experimentar a paz que eles vivenciaram, desde que tenhamos a coragem de silenciar as distrações e ouvir essa orquestra interior chamada respiração. Se persistirmos, poderemos perceber que aquilo que parecia impossível se torna acessível. Podemos vivenciar estados de consciência mais amplos. Podemos compreender sutilezas que estavam ocultas e podemos, acima de tudo, aceitar com mais serenidade o mistério da existência, concedendo-nos a oportunidade de viver de forma mais equilibrada, amorosa e compassiva. Por isso considero esse capítulo uma porta de entrada para a expansão, não só do corpo físico, mas também do coração e da alma, porque ele nos faz lembrar de que o potencial humano é muito maior do que fomos levados a acreditar. E isso me traz uma alegria genuína e uma certeza íntima de que cada respiração é, em verdade, uma celebração da vida, uma saudação silenciosa ao milagre que é existir. Entendo que essa consciência já foi alcançada por aqueles mestres seculares, que sentiam nos pulmões o mesmo ar que um dia soprou sobre antigas civilizações, e sinto-me profundamente grato por hoje podermos acolher e resgatar seus ensinamentos, redescobrindo, a cada nova inspiração, que a sacralidade não está distante nem é exclusiva de poucos iluminados, mas encontra-se latente dentro de nós, bastando que estejamos despertos para recebê-la e prontos para abraçar a tarefa de respirar com intenção, coragem e humildade. Atravesso essas reflexões sentindo um grande entusiasmo ao perceber como diferentes povos, ao longo dos séculos, sempre apontaram para a mesma verdade fundamental. A respiração carrega não apenas o oxigênio que mantém cada célula viva, mas também uma energia sutil que alguns chamam de prana, outros de chi ou éter, um sopro capaz de nutrir corpo, mente e espírito de uma forma que a maioria de nós, distraídos pela rotina moderna, raramente experimenta conscientemente. Observo que quando se fala em respiração superficial, imagino multidões caminhando pelas ruas, ocupadas demais para notar que estão inspirando de maneira apressada, enchendo apenas uma pequena porção dos pulmões e, consequentemente, recebendo tão pouco da vitalidade que poderia inundar cada fibra do ser. Sinto que essa limitação respiratória reflete muito do nosso modo de viver, caracterizado por tensão constante, dispersão mental e ansiedade.
Situações que constrangem a amplitude natural dos pulmões e, por extensão, a nossa capacidade de estar presentes. Sempre que me deparo com essas informações, percebo que não é de hoje que mestres, yogis, monges e estudiosos do universo sutil apontam para esse mesmo problema. É como se o ser humano, na ânsia de lidar com as demandas da vida, se esquecesse de que há um tesouro ao alcance de cada inspiração, pronto para reabastecer as energias e alinhar corpo, mente e espírito num ritmo muito mais harmonioso. Gosto de pensar que, ao entrar em contato com as ideias das tradições antigas, ganhamos a chance de resgatar algo que não deveria ter sido perdido. A consciência de que o ar que inspiramos contém frequências invisíveis, uma corrente de forças eletromagnéticas e energias vitais que interagem, momento a momento, com nosso próprio campo energético, dependendo da forma como nos abrimos a esse fenômeno. Ele pode proporcionar clareza mental, equilíbrio emocional e uma sensação profunda de unidade com o todo. Por isso concordo integralmente com a visão de que nossa realidade pessoal, muito mais do que imaginamos, é determinada pelo modo como nos relacionamos com o ato de respirar. Sinto que o simples fato de inspirar e expirar constitui em si uma dança rítmica entre o que entra e o que sai, o que se renova e o que se libera. Nesse sentido, não é nenhuma surpresa descobrir que, em muitas terapias modernas, o trabalho de respiração profunda se tornou essencial para tratar questões como estresse, ansiedade, traumas e até problemas psicoemocionais de grande complexidade. Observo pessoas em clínicas e retiros aprendendo técnicas de respiração ritmada, oxigenando o corpo e harmonizando o fluxo de energia a ponto de vivenciarem verdadeiros renascimentos interiores. E se retomarmos as fontes antigas, veremos que esses métodos não são novidades, mas sim redescobertas adaptadas a um mundo que se esqueceu de manter viva a sabedoria ancestral. Confesso que me comove imaginar quanta gente passa a vida toda sem jamais perceber que um dos caminhos mais diretos para o equilíbrio e a expansão da consciência está na forma de respirar. E é curioso que se fale tanto em buscar calmantes, remédios e distrações, enquanto o que muitas vezes precisamos pode ser um simples exercício de respiração feito por alguns minutos por dia. Gosto de frisar que, quando nos permitimos essa prática, começamos a notar mudanças profundas não apenas na nossa disposição física, mas também na qualidade dos nossos pensamentos, nas emoções que costumavam nos dominar e na percepção de quem somos. Se a respiração é uma ponte entre o plano material e o sutil, cruzar essa ponte com atenção nos revela paisagens interiores tão amplas que fica difícil colocar em palavras. Penso que esse ato de inspirar e expirar funciona como um lembrete constante de que a vida é movimento, e que, assim como o ar que entra e sai, nós também precisamos aprender a soltar o que está velho, abrir espaço para o que é novo e manter o fluxo. Afinal, a própria existência segue esse ritmo de ciclos e renovações. E quem domina a própria respiração se alinha com a sabedoria natural dos ciclos universais. Posso dizer que sinto profunda concordância com a ideia de que o domínio da respiração confere ao indivíduo uma espécie de liberdade interior inabalável. Pois, quando se respira de forma consciente, é como se a mente se aquietasse num estado de presença, deixando de ser refém dos estímulos externos que tantas vezes despertam medo, pressa ou irritação. Nesse estado de presença, enxergamos o mundo com lentes mais compassivas. Percebemos que podemos mudar não apenas a nossa realidade interna, mas também a forma como interagimos com os outros e com o ambiente. E tudo isso por meio de uma prática que pode parecer simples, mas que guarda em si um poder transformador. Quando penso nos grandes místicos e sábios da história, gosto de visualizar aqueles seres que, em seus templos ou em suas meditações solitárias, elevavam a respiração à categoria de oração silenciosa, não como uma formalidade religiosa, mas como uma atitude genuína de reconhecimento da maravilha que é estar vivo. Nesse sentido, cada sopro se tornava um ato de conexão profunda com a fonte da existência, e isso me inspira a trazer essa sacralidade também para o meu dia a dia. Não acredito que seja preciso repetir mantras ou segurar o ar por períodos extremos, embora essas sejam possibilidades, mas sim assumir uma postura de reverência perante o mistério do viver e lembrar que, ao oxigenar o corpo, estamos também nutrindo nossa dimensão espiritual. Nessa jornada, percebo um detalhe interessante. Não há separação clara entre o que é físico, mental ou espiritual quando falamos em respiração consciente.
pois ela atravessa esses níveis, como um fio de luz que liga todas as esferas do nosso ser. Ao inspirar, recebemos muito mais do que ar. Recebemos a vida em sua forma mais pura. E ao expirar, devolvemos parte do que somos para o universo. E isso cria uma troca contínua, uma comunicação silenciosa com tudo ao redor. Recordo-me de leituras sobre estudos científicos recentes que relacionam a respiração profunda com a regulação do sistema nervoso autônomo, a diminuição de hormônios de estresse e a maior sensação de bem-estar. E ao unir essas comprovações modernas com o que as tradições antigas sempre afirmaram, sinto que há uma convergência muito importante, pois confirma que não se trata de misticismo vazio, mas de uma verdade fisiológica e espiritual ao mesmo tempo. Fico feliz em ver que cada vez mais pessoas buscam práticas de respiração em cursos, retiros e terapias alternativas. E noto que esse movimento expande a consciência coletiva, pois quando mais indivíduos aprendem a manter a calma mesmo em circunstâncias desafiadoras, todos se beneficiam. A paz interior de um se torna a paz do outro, há menos conflitos, menos reatividade, mais espaço para a empatia e a cooperação. Não me espanta que essa busca cada vez maior pela respiração consciente também leve a questionamentos sobre a forma como vivemos e nos relacionamos com o meio ambiente. Afinal, se começamos a valorizar verdadeiramente o ar que entra em nossos pulmões, deixamos de enxergar a natureza apenas como um recurso a ser explorado e passamos a vê-la como parte essencial da vida, cuja preservação é inegociável. Nesse sentido, o simples ato de respirar conscientemente pode se tornar um catalisador para transformações sociais e ambientais, instigando-nos a agir com mais responsabilidade e cuidado, pois se compreendemos que o campo eletromagnético da Terra interage com o nosso a cada ciclo de inspiração e expiração. Não tem como continuarmos indiferentes aos danos que causamos ao planeta. Passamos a nutrir um respeito genuíno por tudo que nos envolve. Já que a fronteira entre eu e mundo deixa de ser tão definida, valorizo imensamente a ideia de que essa mesma respiração conduzida com seriedade e intencionalidade desperta a sensação de presença, e que nesse estado mais lúcido ganhamos uma percepção alargada da realidade, como se nossas amarras conceituais se soltassem e enxergássemos a fluidez e interdependência de todas as coisas. É nesse ponto que se torna clara a noção de unidade, de que não estamos isolados num canto do universo, mas conectados à teia da vida, de que cada batida de nosso coração reverbera de alguma forma no todo. Às vezes, ouvindo relatos de praticantes que se aprofundam nessas técnicas, sinto uma familiaridade instantânea, como se também já houvesse vivenciado, em menor grau, aquele estado de mente silenciosa que contempla a vida com admiração e com certo assombro positivo. E acho que esse assombro é fundamental para o crescimento interior, pois nos tira do piloto automático e nos convida a explorar os aspectos mais escondidos de nossa própria consciência. Não é à toa que muitas tradições veem a respiração como a pulsação de Deus, ou a força divina que nos habita. E quando leio sobre grandes mestres que adotavam o controle da respiração como elemento central de suas rotinas espirituais, imagino o impacto disso em seus corações e em sua forma de interagir com o mundo. Não tenho dúvida de que, para eles, cada sopro carregava uma vibração de reverência e humildade perante o mistério maior, e que essa atitude consciente os fazia perceber a sacralidade de tudo ao seu redor. Gosto de lembrar também de ensinamentos que comparam o processo de inspirar e expirar à ideia de uma prece contínua, como se estivéssemos em constante comunicação com o sagrado, mesmo enquanto desempenhamos nossas obrigações diárias, seja trabalhando, estudando ou cuidando da casa. De certo modo, isso retira a exclusividade do espiritual de um ambiente como o templo ou a igreja, pois a própria respiração se torna o altar interno onde se pode adorar a presença divina no cotidiano. Dessa perspectiva, enxergo um convite para que cada pessoa experimente essa possibilidade. Pare por uns instantes, feche os olhos, inspire devagar e profundamente, sentindo o ar preenchendo não apenas o tórax, mas a região abdominal, e depois expire aliviando toda a tensão desnecessária. Ao repetir esse processo algumas vezes, a mente começa a se tranquilizar. Um leve bem-estar se instala e a gente se lembra de que há muito mais a ser vivido do que apenas as preocupações e obrigações. Confesso que, em minha experiência,
Esse simples gesto já me trouxe alívio em dias de aflição, devolvendo-me a clareza necessária para lidar com desafios de forma mais madura e menos reativa. E acredito que, se todos pudessem conhecer de perto esses benefícios, teríamos menos conflitos e mais harmonia nas relações humanas. Por isso admiro as práticas de respiração que encontramos hoje adaptadas às demandas modernas, como o rebirthing, a respiração holotrópica e diversos métodos de pranayama que foram popularizados no Ocidente. Cada um oferece uma abordagem diferenciada, mas todos partem do mesmo princípio de que precisamos ampliar e aprofundar o ritmo respiratório, seja para curar feridas emocionais, seja para expandir a autoconsciência. Reconheço que, de início, essas técnicas podem parecer estranhas para quem nunca ouviu falar delas, mas basta uma vivência básica para entender que estamos lidando com algo muito real e poderoso. As sensações de formigamento, a leve tontura, a liberação de emoções reprimidas e, em alguns casos, até mesmo a sensação de euforia ou de unidade com o cosmos, são provas de que o corpo e a mente respondem ativamente quando permitimos que a respiração vá além dos limites costumeiros. E acho maravilhoso que, a partir do momento em que a pessoa se dá essa chance, as fronteiras rígidas do pensamento habitual começam a se dissolver, e surge um espaço para o silêncio interior que revela verdades adormecidas. Sinto uma enorme sintonia com o trecho que fala do indivíduo começar a experimentar mais calma interior, como águas tranquilas refletindo o céu sem distorções, pois é essa imagem que melhor define o estado de espírito alcançado quando uma respiração profunda e consciente nos conduz a perceber que pensamentos e emoções são como nuvens passageiras, surgem e desaparecem, mas não precisam nos escravizar. Nesse ambiente de mente serena, podemos identificar soluções criativas para problemas que antes pareciam intransponíveis, podemos nutrir uma compaixão genuína por quem está ao nosso redor, e até mudar hábitos que nos mantinham presos a padrões de comportamento desgastantes. E tudo isso tem origem num processo que, à primeira vista, pode parecer tão rotineiro e sem graça quanto respirar. Exatamente por isso acredito que, ao trazer a respiração para a luz da consciência, estamos recuperando uma parte significativa da nossa herança mística e espiritual, aquela que, em diversas culturas, foi preservada como um tesouro sagrado, pois eles sabiam que o homem e a mulher comuns raramente percebem a grandiosidade contida num ato que realizam dezenas de milhares de vezes por dia, sem sequer prestar atenção. Admiro também a comparação frequente que se faz com a dança cíclica da existência, onde cada inspiração corresponde ao nascimento, e cada expiração, à morte, enquanto a pausa entre um e outro seria o momento de transição. Essa metáfora me faz valorizar a impermanência de tudo o que existe, já que a cada respiração, algo nasce e algo se vai. Não somos os mesmos de um instante atrás. E esse entendimento pode nos libertar de apegos e sofrimentos desnecessários. Percebendo que a vida é um constante fluir, sinto que isso ressoa muito com a mensagem dos grandes mestres e sábios, que nas referências históricas nos lembram que a respiração consciente era uma forma de estar em contato com o divino no aqui e agora, sem precisar de rituais mirabolantes ou provas de fé, mas apenas do reconhecimento de que há algo muito precioso na forma como o corpo se mantém vivo e em harmonia com o cosmos. Não me espanta que, para eles, tudo assumisse um tom quase mágico, pois quando se vê cada sopro como um milagre, o mundo inteiro se pinta de cores mais fortes e nos tornamos capazes de enxergar maravilhas onde antes só víamos repetição e monotonia. Considerando tudo isso, volto a enfatizar que é de fato maravilhoso observar como as tradições ancestrais e as práticas modernas convergem para afirmar a centralidade da respiração em nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Concordo plenamente que muito do sofrimento atual advém justamente da desconexão das pessoas com esse ato primordial, pois é impossível permanecer ansioso, tenso e disperso quando estamos respirando com profundidade e atenção. A mente simplesmente não consegue sustentar a agitação quando os pulmões se abrem e o diafragma se move livremente. Sobretudo se estivermos conscientes de cada movimento, nessa hora, abrimos espaço para o silêncio interior. E nesse silêncio, percebemos a vastidão de quem somos, sem nos prendermos à avalanche de estímulos externos que só reforçam a sensação de fragmentação. Sinto que, ao mergulhar nesse silêncio, voltamos a sentir a integralidade, a inteireza de existir,
E isso traz uma libertação que dificilmente se encontra em lugares mais ruidosos. Por isso, quando leio sobre a importância desse domínio da respiração em todas as correntes místicas, vejo o mesmo coração pulsando em cada uma delas. É como se todos estivessem dizendo, de maneiras diferentes, que dentro de nós existem tesouros imensos, e que o mapa para encontrá-los começa no entendimento de como inspirar e expirar de forma consciente. A própria realidade se expande, ganha outro brilho e outras possibilidades, e com esse novo olhar, passamos a compreender que nosso papel no mundo também pode ser diferente. Podemos agir como agentes de cura, de serenidade, de reconexão, ao mesmo tempo em que cuidamos das nossas próprias sombras. Por tudo isso, considero o conteúdo aqui apresentado um lembrete profundo de que não somos vítimas passivas de um mundo caótico, mas seres capazes de acessar um poder interior real e transformador. E essa convicção se fortalece cada vez que encontro relatos de pessoas que, a partir de exercícios respiratórios, conseguem resultados que antes julgavam impossíveis, sejam eles alívio de dores emocionais, superação de traumas, ou até mesmo a elevação da criatividade e da capacidade de contemplação. Acredito que esse seja um legado que merece ser difundido e praticado, especialmente em um tempo em que a superficialidade e a pressa tomaram conta da maioria das interações. Gosto de frisar que não é necessário ser um grande místico ou devoto para se beneficiar desses ensinamentos. Qualquer pessoa, de qualquer origem, pode descobrir as maravilhas de uma respiração plena e consciente, pois não há requisito além de termos um corpo vivo, e enquanto respiramos, podemos nos reconectar com esse fluxo vital, o que faz disso algo bastante democrático. Em resumo, adoro a ideia de que a respiração, descrita como algo básico e automático, pode na verdade ser a chave para uma transformação profunda, pois ela se encontra no cerne da nossa existência, e ao convertê-la em ato consciente, nos tornamos senhores de nós mesmos e participamos de forma ativa do milagre que é cada novo instante de vida. E é nesse ponto que o tema da respiração me cativa de maneira definitiva, pois mais do que um simples truque para relaxar, ela se mostra como a manifestação direta da própria essência do universo dentro de cada um de nós. E isso me faz concordar, sem nenhuma hesitação, que a respiração consciente é de fato o sopro essencial que nutre a totalidade do nosso ser e desperta em nós a consciência de que fazemos parte de algo muito maior. Então, se você continuar respirando de forma superficial e correndo sem rumo, vai seguir sentindo que algo está faltando na sua vida. A escolha está na sua mão. Aprofundar sua respiração, despertar sua energia e finalmente tocar um nível de consciência que você nem imaginava ou manter tudo como está, preso na mesma rotina cansativa. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e confira o próximo vídeo para continuar sua jornada de transformação.